Olá pessoal, estou aqui com o Rodrigo Furtado, ele é candidato a vereador de Porto Alegre pelo Novo, com o número super legal 30420, é isso? Isso mesmo. Eu achei muito legal a referência. Ele é empresário, ele tem um coworking que é inclusive da onde ele está falando com a gente agora, e também é estudante de filosofia e programador, também achei muito legal isso. E um candidato libertário, um candidato defensor do libertarianismo, certo? Mais especificamente a corrente do voluntarismo. Certo, e, inclusive já nisso eu achei legal, que já para abrir tudo, essa como eu estou abrindo com a galera, em relação a custos, tem várias propostas aí de reduzir salários de vereadores, de reduzir custos e etc. Mas você resolveu começar falando, não, peraí, começa comigo, você não vai usar nenhuma verba, é isso? Exato. Então eu acho que a pessoa tem que servir de exemplo para aquilo que ela acredita, né? Então a minha ideia vai ser abrir mão do meu salário, eu vou abrir mão dos meus cargos em comissão e da minha verba de gabinete. Você ainda vai usar o banheiro da Câmara dos Vereadores? Sim, eu isso paguei pode. ele por então. Não, mas a parte financeira, corta inteira, não vai receber nenhum real direto. Nada que tenha vindo a mim baseado na coerção eu vou aceitar. Então, impostos, né, uma imposição do governo, eu não acharia de direito receber dinheiro de pessoas que não acreditaram em mim, não queriam que eu estivesse naquele cargo, ou talvez até que não querem que o Estado exista. Então, eu não acharia justo eu receber esse dinheiro que não é meu por direito. E isso é uma economia de... A gente estava tentando fazer a conta antes, mas é uma conta difícil. Inicialmente eu tinha calculado por cima, que é 14 mil de salário, e daí eu pensei mais ou menos quanto que seria dos meus cargos em comissão, e eu chutei que seria uma economia de no mínimo 1 milhão até o final do mandato. 4 anos. Em 4 anos. E depois eu vi que eu estava redondamente enganado, porque são 14 mil mais ou menos de salário, mais 15 mil de verba de gabinete, vamos arredondar aí para uns 30 mil, mais 30 mil dos meus cargos em comissão por mês. Então dá 60 mil por mês. Vezes 13, né? Porque tem o 13º e tal. Então, mais ou menos, daria por cima uns 3 milhões e pouco, sem considerar juros. Em 4 anos daria mais ou menos. Está sendo tirado em dívida e vai pagar juro depois. Exatamente. E você tem alguma coisa de plataforma de redução do salário dos vereadores também? Alguma coisa do gênero? Sim, a proposta, na verdade, o próprio partido tem uma proposta, que é de reduzir a verba de gabinete de 15 mil para 2 mil. Que é um funcionário. 13 mil não, 13 mil. Ou 7 estagiários. Seria um pouco mais, mas é como se fosse um vereador, já ia reduzir um vereador. Mas eu fui contra porque para Porto Alegre, por algum motivo, eles não reduziram também o salário. Eu mandei e-mail sobre isso, ainda não obtive resposta. Eu acho que o salário ele deveria ser no mínimo, ou melhor dizendo, deveria ser no máximo a metade do que ele é atualmente. Na verdade, eu acho que não deveria existir. Eu acho que todos deveriam fazer algo similar ao que eu faço, que é receber através de um financiamento coletivo, né? As pessoas... Mas se for para começar a cortar, corta pela metade, que é mais ou menos o número que todo mundo está usando por aí. Eu acho que pela metade já seria uma redução bem considerável, assim. Eu acho que longe do ideal. Eu acho que as pessoas devem... O ideal seria? Oi, desculpa. O ideal seria? O ideal seria... Claro, só para deixar claro, porque a gente às vezes fala, não, longe do ideal, mas pera, qual é o ideal? O ideal é 0. Mas no financiamento coletivo não me importa. Se o cara está recebendo 1 milhão e as pessoas voluntariamente querem dar 1 milhão para ele por mês, eu não me importo, não vou fazer nada contra. O que leva a minha pergunta, né? Já que você não vai receber nenhum dinheiro, você vai roubar dinheiro da merenda? Como é que você vai se sustentar aí? Como você falou no início, né? Eu sou um programador, então eu já faço serviços para estrangeiros de programação. E esse espaço que tu está vendo atrás de mim é só uma parte do meu escritório coletivo, né? Eu tenho um escritório coletivo aqui em Porto Alegre, onde eu subloco mesas para freelancers e pequenas startups. Então, não vai morrer de fome. Eu já me mantenho. E o cargo de vereador, ele permite que tu tenha outras funções. Tem alguns cargos no executivo não permitem. O cargo de vereador no legislativo permite. E
Uma coisa que tá na tua plataforma, que tá nas suas propostas, eu achei legal, que tá na descrição do site, tá muito legal. Redução e isenção do ISS-QN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Você coloca lá, com um dos nomes de impostos mais tolos que existe. Achei tão legal. Como é que é isso? O que a gente ainda não definiu, então já vamos, né, botar um impostinho antes mesmo de surgir, de qualquer natureza, qualquer coisa que possa surgir de tecnologia, a gente já quer taxar de qualquer maneira. Imposto preventivo, não sei o que você fez, mas você me deve metade. Isso, mas tu me deve uma parte. Então, o ISS é um dos poucos impostos, né, que municipalmente a gente pode fazer algo a respeito, porque o que não falta por aí é vereador prometendo um monte de coisa que não pode cumprir, né, seriam... apenas a União poderia legislar a respeito. Eu não estou usando de demagogia nenhuma. Tudo que eu estou dando de proposta são coisas que eu realmente executar. Então, o ISS é uma redução, eu poderia isentar alguns e outros eu poderia tentar fazer uma redução para o mínimo constitucional. Que é? Então, áreas é 2%. É 2% mínimo? Ele varia de 2% a 5%. E alguns... Pela Constituição é até 2%, 2% é o mínimo constitucional. Algumas coisas dá para isentar, mas o que eu acho interessante no ISS é que ele prova que o Estado, na verdade, o corporativismo e as grandes empresas, se tu for ver, nas nossas leis municipais, tem diversas leis que quanto mais funcionários uma empresa tem ou quanto maior ela é, menos impostos ela paga. Então, que é para proteger os grandes caras, ferrar os pequenos. O que a lógica estatista diz que deveria ser, eu acho que só prova quem no final tem mais dinheiro e poder de barganha vai acabar comprando políticos que vão se vender e fazer leis mais ricos, né? E a única forma de cortar isso é se livrando gradativamente do Estado. Então, eu achei legal. A tua proposta é reduzir tudo que for possível e fica no mínimo. Eu acho engraçado isso, que existe um mínimo constitucional de 2%. Tipo, não, ó, vocês são obrigados a roubar 2%, pessoal. Mas o mínimo constitucional. O que acontece é que existem repasses para a União, né? Sábado, na verdade, eu acho que tem a votação do Sul no país. Esse movimento aí sessionário. E um dos argumentos deles é que o Estado está quebrado, faz anos que o nosso Estado está quebrado, e mesmo assim nós fazemos um repasse à União superior ao que nós recebemos da União, né? Então, como é que um Estado quebrado vai fazer um repasse superior? Está quebrado sustentando a festa dos outros. Não é exatamente para isso, é para impedir que os municípios quebrados decidam tentar um livre mercado. Não, peraí, vamos tirar os impostos aqui, deixar as pessoas, né, desenvolverem e prosperarem, daí a União chega, não, só um pouquinho, no mínimo tu tem que me dar isso. Então existe esse... Eu também não sabia até eu começar a estudar mais esse juridiquês. Eu também não sabia dessa, mas aquelas pequenas coisas que você vai aprendendo e ficando meio... Não acredito que isso passa como lei. Mas e numa outra coisa também que pelo jeito tá rolando em Porto Alegre, pelo que eu tô vendo da campanha do Osterman, ele tá falando disso bastante, tá aparecendo nos noticiários bastante. Pelo jeito, Porto Alegre virou a faixa de Gaza brasileira em termos de violência, né? Basicamente. O cara perdeu a mão, teve que cortar a mão do cara, uma coisa louca, assim. Para mim, ficou mais claro que a máfia não estatal já está concorrendo com a máfia estatal, é que os caras tiveram a cara de pau de entrar no aeroporto, matar um cara e ir embora como se nada tivesse acontecido, e até hoje eles não foram presos, sabe? Tipo, em que cidade do mundo isso acontece, sabe? Então, Porto Alegre atualmente é considerada uma das 10 cidades mais perigosas do mundo, assim. E dado que o teu número é 4,20, que eu te perguntei, é uma referência... É uma referência que... Eu não me lembro exatamente qual era a faculdade norte-americana, se era Harvard ou Stanford, que os alunos eles tinham um horário, que era o horário das 4h20, onde eles se uniam para ir fumar maconha. E isso... Aí virou... virou de quem fuma, geralmente usa o número 4,20 e tal, para referenciar de uma maneira que só quem sabe, né? Mas
Não é nem o meu caso, eu não sou um cara. Claro, já fumei, todo mundo fumou. Eu Não não. vou mentir, não tem problema nenhum em admitir isso. Mas eu tô longe de ser um maconheiro, eu tô longe de ser uma pessoa que fuma toda semana. Uhum. Não, mas eu acho que Eu dos acredito últimos muito. presidentes americanos, tipo, metade fumou maconha, alguma coisa assim. No final Obama, eles o sempre Bill admitem, né, Clinton. que é menos do que eles realmente fazem, né? Uhum. Mas o que eu queria provar era que o Novo, o meu partido, ele não é um partido conservador, que tinha muito disso, o Novo é conservador. Na verdade, o partido ele só diz que em casos que tem muita comoção nacional, ele deixa os seus representantes escolher sua posição. Então, basicamente, aborto e drogas, cada um dos candidatos tem seu ponto de vista. E para Uhum. deixar bem claro, meu um ponto de vista que é totalmente favorável ao livre mercado, inclusive drogas, eu adotei esse número, 420, que é para o pessoal, para ficar bem claro essa dupla afirmação, né? Primeiro, que eu não sou um conservador, que o partido não impõe sua moral conservadora a ninguém, e que eu sou completamente favorável ao livre mercado, inclusive das drogas. Uhum. Mas também estava pensando isso na questão de Porto Alegre, foi por isso que eu juntei os dois assuntos, do quanto de violência vem de tráfico de drogas, basicamente, quanto de... Acho que alguma coisa perto de 70, 80% dos homicídios no Brasil é relacionado direto ou indiretamente com o tráfico de drogas, alguma coisa assim bizarra. E Sim. como isso não é falado, né? Vamos falar de segurança, mas ninguém fala de... Não, drogas, né? Tem que ficar aí, né? Fazer o quê? O dado local eu não sei, né? Até porque muitos desses dados são omitidos. Eles não. Mas nos Estados Unidos a gente sabe que mais 50% da população carcerária norte-americana é por causa de drogas, né? De maneira geral, maconha Em Porto também. Alegre, em Porto Alegre eu não acho que seja muito diferente esse número. Até porque às vezes não é diretamente, mas às vezes é indiretamente, né? É o cara que ele não foi preso por tráfico, mas ele foi preso porque estava com uma arma protegendo o Um morro. Por que ele traficante. estava protegendo uma arma, né? Ele, Uhum. obviamente, trabalhando para traficantes. Ele não estava traficando, mas Uhum. Direto e indiretamente associado, né? diretamente está associado, né? E eu uso muito o exemplo do próprio Milton Friedman, que é do tempo no Al Capone, né? Como naquele período a criminalidade nos Estados Unidos subiu um horror e era um dinheiro que, em vez de estar sendo colocado para pessoas de bem que estavam fazendo comércio, estava sendo direcionado para criminosos, né? E daí o argumento final que eu sempre uso é que as fácias e os bares, eles não lutam entre si com armas, eles não se atiram, eles não se matam. Uhum. Preço. Todos eles vendem. Eu acredito Uhum. que as drogas deveriam ser mais ou menos a mesma coisa, até porque se tu vai, aqui em Porto Alegre, pelo menos, tu vai em qualquer parque, quem quiser fumar, quem quiser estar fumando no parque, vai estar fumando no parque. Não é um impedimento. Eu não conheço uma pessoa que, olha, eu quero maconha, eu não sei onde achar, eu não sei com quem comprar, então não vou fumar. Não é esse o impedimento, nunca foi. Nunca consegui encontrar, né? Fala, pô, eu quero ser drogado, mas que droga, tentei. Às vezes até usam um exemplo por exemplo, da Holanda, que deu errado, e eu acho que a Holanda não serve de exemplo para nós, até porque ela está mais ou menos ali no meio da Europa, e daí ela acaba virando realmente um antro, por ela ser um país relativamente pequeno no meio de um monte de país conservador. Não é o Uhum. caso do Brasil, que é um país muito extenso e que já tem uma cultura liberal, Eu nunca tinha pensado por esse lado. De, as de que pessoas daí que é já o se porque todo mundo foi pra lá. Eu nunca tinha pensado nisso. mais ou menos, mais ou menos. E o Brasil, pela extensão e pela cultura que já é mais liberal e já é comum as pessoas dentro de uma idade usufruírem, não teria a mesma lógica, não seria a mesma cultura, não seria comparável. Até, por exemplo, o próprio Uruguai não teve esse problema, né? Uhum. Mas voltando pra segurança, então, porque eu quis fazer essa passada por drogas, porque não tem, para mim não tem como dissociar os dois problemas, sabe? Pode também me pergunta essas coisas assim, tipo, Rafael, e imigração? Eu falo, cara, imigração não existe só, tipo, imigração. Não existe só isso. É tudo. Até, Rafael, eu vou deixar bem claro, assim, eu botei só para fazer o ponto que Uhum. o partido e nem eu éramos conservadores, né? Uhum.
eu não quero de nenhuma forma prometer que eu posso fazer algo em respeito a isso, porque o cara... Até porque é uma lei federal, você está concorrendo a vereador. É uma lei federal, não é de competência da minha vereança. Uhum. Então. Não, mas eu só quis fazer essa passagem, só porque eu achei uma coisa muito interessante, mas como é que você tem, o que você tem de propostas aí sobre segurança? Porque a galera pensa, não, o Estado tem que no mínimo fornecer segurança, né, mas como você, como libertário, resolve esse problema, então? Minha maior proposta, na verdade todas as minhas propostas, elas são formas das pessoas aos poucos perceberem que elas não precisam do Estado para tudo ou não precisam do Estado. Então são todas propostas das pessoas tomarem as rédeas da sua própria vida. Como que elas podem fazer isso em relação à segurança, né? Então nós temos um outro imposto municipal, é o IPTU. Então eu fiz uma proposta onde tu pode deduzir do teu IPTU se tu teve que gastar com segurança privada. Por que isso? Porque não é justo que tu pague duas vezes a mesma coisa. E é um serviço que o Estado, no seu nível mais básico, exatamente para prover segurança, né? Então, se o Estado não está conseguindo prover nem isso, eu acho que é no mínimo justo que tu possa deduzir percentual do IPTU que iria para a segurança, já que tu está tendo que prover a tua própria segurança. Na verdade, eu gostaria até que fosse qualquer tipo de gasto, né? Não apenas com uma pessoa, um segurança particular, mas também, né, talvez... Ouro, câmera, arame farpado... Tudo, inclusive, porque não um armamento, né? Um revólver para defesa pessoal. E... no IPTU, claro, entra outros custos, né? Iluminação pública e tal. Claro, então seria apenas um percentual, né? Seria só uma parcela que poderia ser deduzida. Mas eu acho que isso já é uma maneira das pessoas começarem a perceber que elas podem tomar as rédeas da sua própria vida. E muitas vezes quando eu falo dessa ideia, as pessoas, mas então é só o rico que tem segurança particular que vai ser deduzido. E, na verdade, é uma grande mentira, né? Porque o cara que é rico, ele já tem um RH enorme com uma folha de segurança, e o IPTU para ele não é grandes problemas. Quem sofre mesmo com isso, por exemplo, aqui no meu bairro, é o mercadinho da esquina. O meu mercado da esquina é um mercado pequeno, e eles têm uma pessoa na porta ali, que fica paisana, mas que quem é do bairro aqui sabe que é um segurança e é um cara que está armado. Na verdade, varia entre um cara e uma mulher. Esses dias até tentaram assaltar, uns meses atrás, tentaram assaltar o mercado e ela puxou a arma e deu 2 tiros num cara e eles conseguiram fugir e o cara tinha uma poça de sangue enorme assim, no mercado, mas tu vê, uma mãe que estava lá arriscando sua vida porque o Estado é incompetente de prestar o mais básico do que ele promete. Se duvidar, o bandido ainda processa ela, né? E ela vai tentar, de alguma forma, por causa da nossa cultura, tentar repassar isso para o dono do mercadinho. Então, tu vê, daqui a pouco ela coloca lá que não consigo mais dormir, eu preciso... Então, o cara que já tem um mercadinho pequeno, tá lutando ali, vai ter que... É para ele que faz a diferença, né? Meses a fio, numa economia completamente quebrada como a nossa, né? Então, esse cara aí, o que acaba acontecendo? Ele está aumentando o preço de todos os produtos alimentícios, porque ele tem que embutir o preço da segurança privada. Tem uma pessoa ali que está arriscando a sua vida e ela sabe que os criminosos vão estar melhor armados do que ela. Então, isso tudo eu culpabilizo diretamente o Estado, né? Por exemplo, se essa redução pudesse ocorrer, não só iria criar mais empregos, porque mais seguranças privadas iriam surgir, como também iria reduzir o custo dos materiais. Porque como ele pode fazer uma dedução do IPTU, ele pode repassar esse desconto para os clientes, né? Então, justo as pessoas que estão recebendo salário parcelado agora, né? Sim. Galera, o servidor público está recebendo salário parcelado do Rio Grande do Sul e tal. Na iniciativa privada, a gente já é acostumado nisso, né? Até me espanta que as pessoas, tô recebendo parcelado aqui. Mas tu acredita no Estado, então... né? Não teria problema tu receber parcelado, porque pelo menos tu tem certeza que tu vai no final do mês, daqui a 15 dias tu vai receber. Muito pior o pequeno proprietário do mercadinho, que não sabe se no final do mês ele vai receber, que ele vai ter que pagar todo mundo, não sabe que se vai sobrar para a família dele. E se ele quebra, ele tem que demitir todo mundo, e esse é um efeito em cascata. Nossa, aí é uma coisa bizarra.
E isso ninguém pensa, né? Dentro do Estado, eles só olham para o seu, não, tem que nos pagar, tem que nos pagar. A folha do Rio Grande do Sul, por exemplo, 2/3 é basicamente para pagar funcionário público, de tudo que é Sendo que o limite constitucional é metade, né? Alguma coisa assim, mas daí vai escalando com aumentos e tal, e Tarso Genro também saiu, deu aumento para todo mundo, saiu correndo. Sim. Bizarro, assim. Mas enfim, outra coisa também que todo vereador, toda campanha, todo prefeito agora tá falando é Uber e, claro, posição aqui já tá óbvia, mas abrindo um pouco mais para aplicativos de maneira geral, né? Essa economia de aplicativos de maneira geral que está se desenvolvendo e o fato de ser programador, então, o que você tem a dizer sobre isso? Sobre o Uber. Uma coisa que ninguém entende sobre o Uber é que o Estado acaba criando para o Uber um monopólio. Como que ele faz isso? É algo similar ao que acontece com o chefe do tráfico. Por quê? Porque o Uber, por ser uma multinacional com muito dinheiro, ela é a única que consegue prometer para os taxistas, para os motoristas do Uber, que caso eles forem apreendidos, ela irá pagar as diárias, vai pagar um advogado e vai pagar a multa. Ela tem tamanho para peitar o Estado, para falar, não, traz. Exatamente, ela tem tamanho para peitar o Estado. Assim como o chefe do morro, ele tem força bruta para peitar o Estado. Mas por que eu não poderia concorrer? Se tu for procurar no próprio Google, se tu botar Uber for X, Uber para X, tu vai achar empresas indianas que vendem softwares do Uber para qualquer coisa. Para qualquer coisa que tu possa imaginar, desde motoristas até para tu encontrar faxineiras. Vai ter. Já está pronto. E tu pode comprar entre 5 a 20 mil reais. Tu compra o aplicativo e por mais um pouquinho ali tu customiza. Então vamos dizer que seja, sei lá, o valor de um carro popular, os próprios motoristas poderiam se unir e comprar um. Ou eu poderia comprar e eu mesmo, como programador, customizar e fazer uma concorrência local. Por que a gente não pode... Ao invés de comprar uma placa de táxi. Por que o Uber consegue cobrar 25%? Por que não tem uma concorrência cobrando 5% a 10%? Ele cobra 25% de taxa do motorista, né? Do motorista. Por que isso acontece? Porque o Estado, ao impedir, ele gera um monopólio para quem tem muito dinheiro para ir peitar o Estado. E eu não teria como fazer isso, né? No primeiro motorista do meu aplicativo que fosse apreendido, eu ia à falência. O cara iria provavelmente me processar, eu não teria condições de pagar as custas processuais, e eu iria provavelmente até poderia responder isso juridicamente, não só para o motorista, mas para o Estado. E como é que eu iria ter todo esse poder jurídico por trás? Assim, eu não teria condições. Na verdade, é por isso que não aparecem concorrências em âmbitos municipais. Que aconteceu, por exemplo, quando veio o Groupon dos Estados Unidos para cá. Quando veio pela primeira vez, que virou uma febre, assim que surgiu, já teve o peixe urbano. E depois que teve o peixe urbano, já teve todas as outras em nível... Agora virou uma normalidade, né? E virou um livre mercado. Se tu for parar para pensar, agora tem trocentos desses sites de cupons e vários os donos são da própria cidade, porque eles podem ir nos restaurantes e falar com as pessoas ali e vira uma concorrência em nível municipal. O Uber, porque o Estado resolveu criminalizar, isso não acontece. Então, esse dinheiro que os estatistas acham que eles estão protegendo o brasileiro quando eles proíbem, na verdade, eles estão nos tirando dinheiro. Porque a gente é obrigado a pagar o Uber, que é dessa multinacional, exatamente pela proibição. Enquanto que se fizesse o mesmo que aconteceu com o Groupon e não proibissem, já teria as versões municipais de cada um desses aplicativos, né? Inclusive o Uber. Então essa é a minha posição. E você como vereador, como é que você pretende encarar essa economia de aplicativos? Porque eu acho que, assim, 85% dos vereadores hoje não é capaz de compreender, tipo, mentalmente, o que é isso. Por isso que eu falo assim, Bitcoin vai demorar para regulamentar, porque assim, você vai ter que explicar eles para os deputados federais, os caras não entendem nada. Mas... Não, o Bitcoin não vai demorar para regulamentar, porque ele nunca vai regulamentar, né? Não, mas enfim, é mais ou menos a piada que eu dou. Assim, até os caras ficarem preocupados, primeiro eles precisam entender o negócio, vai demorar, enfim. Mas como é que você pretende, dentro de uma ideia de vereador, encarar essa economia de aplicativos, encarar essa nova
fase aí? De maneira completamente liberal. Eu sou favorável que qualquer tipo de aplicativo seja liberado e o Estado não tem que interferir, né? Até por causa que acaba criando esses monopólios para as multinacionais estrangeiras. Eles acham que estão nos protegendo e, novamente, né? Estão nos prejudicando. Estão fazendo com que o dinheiro vá para fora. E no nível municipal, aqui tem uma versão de transporte coletivo. Não particular, tipo Uber para um carro. Tem a versão de vans agora, como se fosse micro-ônibus. Tava demorando para isso aparecer já. Daqui a pouco vai ter um Uber de ônibus ao mesmo. Isso. Aqui em Curitiba tem o Uber articulado, né? Que é aquele vermelhão que tem 3, assim, colado. Eu fico pensando, quando tiver o Uber daquilo, cai a casa. Porque... Então, não chega a ser ônibus grandes. Pelo que eu entendi, são vans. Mas a ideia é mais ou menos a mesma, que as pessoas possam marcar, reservar e fazerem um trajeto. Seria muito utilizado, por exemplo, por estudantes universitários. Ou sempre aquelas linhas que cruzam cidade, né? Pois é, eu não tinha até pensado nisso, mas não vejo por que não. Aqui em Curitiba tem várias dessas linhas que cruzam a cidade, ou tipo periferia, tipo lá periferia, centro, e daí você pega um outro ônibus local, assim. Essas dá para fazer uma linha. Uma informação interessante, por exemplo, assim, eu acho que é o maior bairro de Porto Alegre, é a Restinga, tá? Só que é um bairro pobre. Por ser um bairro de pessoas mais humildes, mais na periferia, os taxistas tendem a não nem vão, né? Eles nem vão. Então já existiam o Uber na periferia há muito tempo. Os moradores conhecem pessoas que têm o próprio carro e já faziam um transporte ao estilo do táxi clandestino. E isso já vem de muito, muito tempo. E por que isso existe, né? Porque eles não tinham condições de pagar o valor do táxi e simplesmente os próprios taxistas não queriam frequentar a região deles. Então, eles pagavam pessoas que eram da confiança, que conheciam a comunidade, e eles faziam um trajeto, né, dessas pessoas da periferia até a rodoviária ou até o hospital, um alto impacto social. A comunidade desejava isso, estava dando emprego para as pessoas, mas por algum motivo, né, o Estado, que deveria representar a vontade do povo, volta e meia criminalizava e aprendia esses motoristas. Então, eu acho que é mais uma prova, né, de como o Estado interferindo não está do lado das pessoas, não está do lado de quem quer fazer o seu, quer poder trabalhar honestamente, e acaba prejudicando quem eles mais prometem proteger. Que não é o riquinho do bairro da Bela Vista aqui de Porto Alegre que fica sem táxi. Quem ficava sem táxi era exatamente o morador da periferia lá da Restinga. E uma coisa que eu tô... Não, desculpa. É que uma coisa que eu tava cutucando também a galera é que eu vi isso em algumas candidaturas de vereador, mas não vi isso em tantos porque eu fiquei pensando, talvez os caras tenham medo de ser morto mesmo por falar isso, de quebrar monopólio de ônibus. Falar, agora podem competir na mesma linha por preços diferentes. Em Porto Alegre, apenas o Fábio Osterman está falando dos candidatos a prefeito, apenas o Fábio Osterman está falando. Atualmente, se eu não me engano, é quase 50 milhões o prejuízo que a Carris, que é a empresa... Mensal, anual? Não, anual. 50 milhões. E daí ele até faz um case de como que esse dinheiro poderia ser investido, e uma das maneiras era exatamente na própria segurança. A Guarda Municipal de Porto Alegre ela é defasada, e esses 50 milhões de prejuízo poderiam ir exatamente para a Guarda Municipal. E no final a gente tem esse prejuízo, as pessoas andam no ônibus que nem uma sardinha enlatada, e tem pouco ônibus, está sempre lotado, má qualidade. Só que o problema é que a mentalidade do gaúcho ela é muito estatista. Se tu for ver os grandes nomes da esquerda atual, muitos são daqui, né? Maria do Rosário, Luciana Genro. Inclusive, quando eu defendo o Sul é meu país no meu canal, teve uma galera que fez uma vez, acho que foi em algum vídeo que eu fiz defendendo o Sul é meu país, eles fizeram um movimento de expulsão do Rio Grande do Sul. Falaram, gente, desculpa, vocês tentaram, mas vocês não estão ajudando aqui, a gente vai ficar sem hoje. O problema daí é exatamente que essas pessoas, elas não querem privatizar, mesmo que vai diminuir o custo, elas têm essa mentalidade estatista, elas não querem privatizar, elas querem que o transporte
público seja gratuito. Magicamente fique melhor via Magicamente. decreto Mas estatal. quem que paga? Que os ricos paguem. Mas quem que vai pagar? Quais ricos? Não tem, tipo, a maior empresa de Porto Alegre atualmente é a Aluga-se. Porque tu só vê placa de Aluga-se em tudo quanto é lugar, sabe? Não é só aí. Aqui em Curitiba ela tá abrindo uma sede aqui, pro jeito. A Vence tá em concorrência, né, também com ela. Acho que a Vence eles desistiram. Aqui eu vi a Vence desistindo. Eu acho que eles largaram uma fala, dane-se. Dinheiro uma só vez para dar para Vence, né? Só o Aluga-se, sem conta gotas mesmo. E outro uso para esses 50 milhões também, que tem vários candidatos do Livres erguendo, mas você é novo, que é o uso de vouchers, que é uma coisa que os libertários até ficam meio preocupados, de não, porque daí o Estado vai pagar a escola, daí será que não vai ter uma relação meio de a escola ficar controlada pelo Estado, mas enfim, como é que você pensa isso? Eu sou favorável, pelo menos num primeiro momento, eu sou favorável ao sistema de voucher, né? Ele já funciona relativamente bem com o ProUni, é melhor do que o sistema completamente estatal. E eu não vejo nenhuma forma negativa, né? Tu está dando uma liberdade de escolha para as pessoas que atualmente elas não possuem. É o ideal? Não sei. Talvez não seja. E que valor de voucher você acha que dá para fazer aí? Não deveria que o Estado, em algum momento no futuro, não vá pagar, não vai necessitar pagar ensino para as pessoas, que elas mesmas verão a importância disso e elas mesmas farão o pagamento. Até talvez a própria tecnologia permita com que elas acabem estudando em casa, com videoaulas a um custo baixíssimo, né? O professor ele pode tranquilamente fazer uma videoaula e depois só tirar dúvidas, o que iria baixar o valor do ensino. Na verdade, o que eu acho mesmo é que o MEC deveria ser extinto, né? Sempre quando falam sobre educação, a minha vontade é, tipo, explodir o MEC, acabar com isso, porque resolveria metade dos problemas de educação do país. Eu vejo isso muito na minha área, que é a tecnologia, né? Extremamente defasada por causa das burocracias do MEC, né? Cada vez que um curso vai tentar se atualizar, tem uma burocracia enorme. Então, quando eu fiz ciência da computação, as vagas de emprego já eram na web, 90%. Quantas cadeiras eu tinha no meu curso? Uma cadeira optativa. Então, todo esse atraso é uma culpa direta da intromissão do Estado. E outro problema muito grande que eu vejo é que as pessoas, às vezes, elas têm o conhecimento e elas adquirem ou por uma videoaula, ou simplesmente fazendo um cursinho, ou trabalhando com alguém que é da área, que conhece, como aprendiz, e esse alguém ensina. E mesmo assim o ensino ele fica extremamente elitizado. Por quê? Porque tem essa ideia academicista que tu precisa ter um diploma. Tu precisa ter o diploma da faculdade. E o próprio Estado poderia fornecer provas para as pessoas fazerem que desse esse diploma. Sem a necessidade... Porque, desculpa a palavra, mas foda-se como a pessoa tem o conhecimento, né? Se ela tem o conhecimento, para mim não importa se ela tem porque é a reencarnação do Einstein, ou porque ela leu um livro, ou porque ela viu na internet, ou porque ela foi na aula da faculdade e viu com o professor. Para quem vai estar contratando essa pessoa, não faz diferença nenhuma como ela tem o conhecimento, e simplesmente se ela tem o conhecimento. E programação no mercado, o empregador fala, cara, você sabe fazer? Sabe. Exatamente. Informática, a maioria os melhores profissionais que eu conheço, eu vou dizer que acabaram saindo da faculdade antes de se formarem exatamente por isso. Eles viram que o conhecimento... Perdendo tempo lá, né? O conhecimento que eles estavam formando era muito superior ao que eles estavam tendo na faculdade. Se tu vai seguir a academia, tu vai ser literalmente um cientista da computação, né? Tu vai estudar algumas coisas no nível acadêmico, bem baixo nível, assim, mas tu não vai ter tanta utilidade para a sociedade, uma utilidade prática direta, assim. Ó, eu quero que tu faça o aplicativo tal, eu quero que tu faça o site tal. Tu vai fazer muito mais pesquisas, tu vai ser muito mais útil em pesquisas e polir bits do que realmente produzir alguma coisa, né, concreta.
Então, via mágica da edição, a gente teve um problema de conexão ontem, então continuamos no dia seguinte de manhã e eu posso editar isso magicamente e você, viewer, não percebe. Acontece, gente. Tem só mais uma pergunta que eu queria fazer para ele, mas eu acho que é uma coisa legal, que na tua plataforma tinha uma coisa sobre prédios abandonados, estruturas abandonadas do Estado, coisas que estão largadas, que são propriedade estatal, não é reforma agrária nem nada. O capitalismo está usando, mas propriedade estatal que está abandonada, você falou sobre dar isso para as pessoas, sobre deixá-las permissões de usarem, coisas assim. Como é que funciona isso? Tá, então, eu acho que um grave problema dos liberais no Brasil é que eles, embora eles sejam contrários ao Estado, eles têm na cabeça deles que é o Estado quem define o que é propriedade. Então, se um prédio é do Estado e ele está sendo inutilizado, muitas das pessoas no Brasil de direita seriam contra que famílias que estão necessitando entrassem nesse prédio e se assentassem neles. Então, daí eu vou falar um pouquinho assim de definição de propriedade, né? Então, se a gente pegar a definição de propriedade do Locke, é que nós temos autopropriedade, então sempre que nós mexermos em algum objeto e a partir dele construirmos alguma coisa, ou mexemos na terra e modificarmos elas, a gente está misturando a nossa autopropriedade com esse objeto, com essa terra, e vira uma extensão da nossa autopropriedade. Até aí, a maioria dos liberais sabe. O que eles geralmente não sabem é que tem uma profunda discussão sobre o que significa, de fato, misturar o seu trabalho. E daí uma das críticas que tem, que é a do filósofo Nozick, é que o simples misturar do trabalho na terra ou num objeto não torna ele necessariamente teu. E daí a crítica dele seria a seguinte: imagina que um lago, alguém chegou na beira do lago e jogou, digamos, lixo radioativo, um pigmento muito forte no lago, de forma que esse pigmento, esse lixo radioativo, se espalhou depois de um certo tempo de forma homogênea por todo o lago. De acordo com a teoria do Locke, isso faria com que o lago inteiro fosse propriedade dessa pessoa, porque ele misturou o trabalho inicial desse lixo ou desse pigmento em todo o lago. O grande trabalho de jogar uma coisa, uma pedrinha no lago. Um outro exemplo famoso, chegou numa ilha e tu cravou uma bandeira ali. Seria a ilha inteira tua? Seria um raio aleatório em volta da bandeira? Ou seria literalmente o espaço onde tu cravou e ali tu modificou a terra com o teu trabalho? Uhum. Então existe essa crítica e a maioria das pessoas não tem uma resposta pronta para isso, não sabe muito bem como lidar. E daí a proposta que o Nozick faz é que seja, na verdade, o valor, a alteração de valor que tu gerou no objeto ou na terra. Então, se tu pegou um objeto e a tua transformação, o teu trabalho em cima gerou um valor, da escola austríaca com valor subjetivo, então ele é de fato tua propriedade. E a terra é a mesma coisa. E outra condição, e essa daí é a condição lockeana, não faz nem parte da crítica do Locke, é que sobre o bom e o suficiente para todo mundo. Porque o Locke, ele era um cara muito religioso, né? Então ele tinha essa percepção que haveria no planeta Terra terras, águas e árvores e plantas suficientes para todos, né? Com o passar do tempo, atualmente a gente vê o que a gente está chegando no nosso limite. Isso daqui a pouco não vai mais ser verdade. E daí a gente tem duas formas de pensar sobre isso, né? A gente pode pensar que nunca, na verdade, houve o bom e suficiente para todos. A primeira geração tomou terra, a segunda já ficou com menos, e assim por diante, até que chegar que alguém não vai ter. Então, já o primeiro já estaria fazendo errado. Isso seria inviável fazer uma correção histórica disso. E a outra que o Nozick sugere, que eu acho bem interessante, que é que a propriedade, quando ele quis dizer que sobre o bom e o suficiente para os outros, é que eles não fiquem numa situação inferior ao que eles já se encontravam antes. Uhum. Ou seja, se quando tu tomar um lago, no mesmo exemplo do lago, por exemplo, se tu pegar a propriedade dele todo, até não teria problema que tu privatizar o lago,
desde que as comunidades que já se assentavam em volta desse lago e já consumiam a água ali gratuitamente, elas não fiquem em situação inferior ao que elas estavam antes dessa privatização. Sem água. O que tu poderia... ou seja, o que tu poderia cobrar ainda seria o transporte, a limpeza dessa água, coisas que essas pessoas já tinham custos envolvidos. Então, esses custos tu ainda pode cobrar delas, até, por exemplo, encanamento para as comunidades mais longe do lago. Só que o que tu não pode... Nesse exemplo que você deu, eu debateria se o lago já não é deles. Pelo menos aquele setor. Sim, mas digamos que seja o lago do Estado, eles consideram que o Estado propriedade estatal e eles foram lá e usaram, não faz sentido o Estado chegar lá e falar, não, vocês não vão usar. Eles estão na mentalidade estatística e eles acham, o lago é nosso. Uhum. E, na verdade, por nosso, a gente quer dizer do Estado. Não é, mas eles acham que é. Não, tem um caso disso acontecendo perto de Florianópolis, que eu fui dar uma palestra lá, eles falaram que tem uma história de que em Foz de Rio a propriedade é da Marinha. Alguma coisa assim, eu não lembro exatamente qual é a lei. E daí tem uma grande comunidade já instalada num terreno ali perto de uma foz do rio. Tá? Os caras já estão instalados, já tem comércio, uma cidadezinha. E a Marinha chegou e falou, não, isso é meu, vão embora. E o que você vai fazer com isso? Autos nada, eu só vou tirar vocês daqui e deixar crescer mato, porque o terreno é meu. Da Marinha. Sim. Porque glória à defesa nacional. Na verdade, eu acho que todos os rios e mares com uma certa metragem para dentro da terra é da Marinha. Isso... não é alguma coisa assim, eu posso estar equivocando exatamente como é que é a lei. Pode correr por dentro da tua fazenda, digamos assim. O rio, ele não é teu. O rio, ele é propriedade marinha. É absurdo, né? Pois é. E a Marinha vai chegar com o Destroyer aqui pra atacar meu gado? Não, então é meu, vamos catar. Mas eu fiz toda essa volta para dizer o quê? Porque pela definição da propriedade liberal e pelas discussões... Por liberal você quer dizer liberal, não libertários. Liberal clássico. É importante separar isso pra galera. Liberal tipo a galera, assim, liberal Roberto Campos. Eu acho que poderia... Claro, tem diferentes definições da propriedade dentro do libertarianismo, mas eu acho ela é bem adequada. E eu dei toda essa volta para dizer o quê? Que o Estado que está abandonado há 10 anos, como é o caso aqui em Porto Alegre de um prédio que está tendo muita discussão, que foi tomado pelos lanceiros negros, que eles se chamam, é um movimento que tomou um prédio que estava há muito tempo abandonado. Ele, pela definição de propriedade, seria uma tomada correta, porque primeira apropriação, basicamente. Porque o prédio do Estado, ele não estava de acordo com a condição lockeana. Ele não estava deixando bom o suficiente para os outros. E mais do que isso, ele não estava gerando utilidade. Né? Por quê? Porque um prédio abandonado, obviamente, ele é tão útil quanto tu cavar um buraco na terra e reencher ele de terra. Ou seja, tu não modificou a terra de forma a gerar valor. Ou seja, aquilo dali não é tua propriedade de fato. Então seria essa a minha crítica. Eu acho que se um prédio é do Estado, ele está abandonado. Só para a galera que está assistindo, você diria a mesma coisa se fosse de um dono privado, tipo meu? Se fosse o meu terreno lá com o prédio abandonado, você diria a mesma coisa? Depende. Porque se ele estiver abandonado temporariamente porque tu está tentando alugar ou porque tu decidiu que tu vai fazer uma reserva, em ambos os casos a utilidade ainda é maior. Tu fez um investimento naquela terra, tu está tentando alugar. No caso é um prédio abandonado, mas eu construí ele, sei lá, acabou o meu dinheiro no meio da construção, mas eu estou tentando ainda e está demorando. Não, se tu... claro, isso teria tudo um de julgamento, né? Se ele está de fato abandonado ou se ele está num processo inacabado, né? E um processo inacabado não quer dizer que ele foi abandonado. Ele só está ali esperando a Por abandono você quer dizer... eu estou pensando no termo em inglês, relinquishing. Se eximir da propriedade. Fala, não, eu não ligo mais para essa propriedade. Tipo,
Eu não me importo na mais com verdade, isso, tá jogado. Você teria que ser assim, bastante rico para fazer isso, mas enfim. o Estado, ele não abriu mão em nenhum momento, e ele, em nenhum momento ele disse, olha, a gente não vai fazer nada nunca com esse nosso prédio abandonado. Só Mas que o ele teu não argumento é tem, basicamente que aquilo não qualifica como propriedade. O ele Estado não, não ele tem não motivo legítimo adicionou para ir lá e utilidade. expulsar pessoas. Para começar, eu acho que o Estado não deveria ter propriedades, né? Ah, sim. Mas, já que tem, Mas falando já no que tem, cenário eles devem atual. ter uma utilidade social. Eles devem ter uma utilidade. Não precisa nem ser necessariamente uma utilidade social, mas eles devem ter algum tipo de utilidade, nem que a utilidade seja conservação. Por exemplo, tu pode pegar um espaço de terra e dizer, não, aqui vai ser uma conservação para aves ou animais raros, sei lá eu o quê. Mas tudo bem, ele está tendo uma utilidade que um grupo de pessoas vai ver aquilo como gerando valor. Agora, um prédio abandonado não gera valor para ninguém, né? E no caso, falou que fez a comparação com o privado, se ele está literalmente abandonado, ou seja, a pessoa não tem planos para o que fazer com aquilo, e ela não está gerando valor, ou ela não tem a expectativa de quando ela vai gerar valor, eu acho que, de fato, a propriedade ela não é dela pelo sentido liberal. Eu acho que é discutível, mas eu acho essa é a minha posição momentânea. Agora, não é a mesma coisa de dizer que é um processo inacabado. Ela colocou para alugar e não está conseguindo, ou ela Aí a fez gente tá indo na palavra literal do abandonado. Eu não me importo mais com o fato que você é minha propriedade. Tipo, é um negócio assim, a tipo alguém que propriedade está ali estaciona um carro parada. na rua, vai embora e nunca mais. Isso, exato. Ou qualquer coisa, tu larga um objeto no meio da mata e tu vai querer dizer que aquele objeto é teu para sempre. Uhum. Não, né? Vai chegar um momento ali que tu queira não, vai vir alguém, vai tomar teu objeto e tu não vai poder, depois de 5, 10 anos, chegar, esse objeto que estava lá no Eu meio tá da mata guardando. era meu. Tu não estava adicionando utilidade para ele, tu guardou um período de tempo ali. E isso é um dos problemas das críticas que fazem a nós libertários, né? Qual o tempo que um objeto largado deixaria de ser propriedade de alguém? E como definir esse valor arbitrário de tempo com leis que não sejam estatais? Daí, bom, tem toda uma solução privada de tribunais Isso e daí dá uma cada discussão de comunidade direitos tem naturais de que umas fazer uma boas boa. 2 ou 3 horas aí, se a gente for. Acho que não é para o momento. Não, eu acho que não também. Mas sobre esses prédios em específico, o que você sugere de fazer? Então, Por as exemplo, esse famílias. prédio que já está ocupado. Sim, as famílias que já se apropriaram deles, eu acho que sem violência o Estado poderia conversar com essas pessoas e encontrar uma forma deles se apropriarem de fato de uma forma reconhecida. Dá o título. Como? Dá o título. É teu. Isso, dá de fato a escritura, digamos, do prédio. Como tem alguns candidatos libertários sugerindo isso em favelas, por exemplo, os caras ocuparam aquele terreno lá que era do Estado. Nossa, não gosto de ter, mas tinha aquele terreno que era do Estado e não tinha nada fazendo, a galera chegou lá, murou, dá o título pros caras. Isso acontece bastante no Rio de Janeiro, né? Uma favela gigantesca, tá em cima do morro. Morro era do Estado? Era. Eu vou fazer uma. Não, dá o título, sabe? É que o uso capião não se aplica à se propriedade eu não me engano, estatal. é 10 anos. Só que o uso capião não serve para a propriedade estatal. Não se aplica, o que é bizarro. Então, é meio bizarro. Então, esse é o maior problema, né? Porque, na verdade, se a gente fosse usar o uso capião, definir o tempo, que se eu não me engano, é 10 anos, esse prédio dos Lanceiros Negros já não seria do Estado. Eu tenho quase certeza que eles já estão lá, ele já está ocupado por uma ou mais famílias faz muitos e muitos anos. Então, essa, no fim, é a minha postura, e o que eu acho que deveria ser feito é essa conversa, né? Eles deveriam fazer um planejamento de como que eles vão tornar aquele prédio útil para essas famílias e arcar com os custos de reformas e como que eles podem gerar valor para a sociedade. E daí a minha proposta é que eles façam fazendas urbanas. Então, eles poderiam. Tem alguns projetos na Europa e nos Estados Unidos de pequenas fazendas urbanas que têm uma produção muito, muito grande de alimentos
e que eles poderiam, para os investidores deles, dos bairros, quem quiser um financiamento coletivo que possa fazer um financiamento que ajude essas pessoas a pagar pelo custo social que elas vão se responsabilizar em adicionar, eles poderiam fazer um repasse de parte da produção para esses investidores e o resto eles ficariam ali basicamente abrir um negócio, abrir uma fazenda urbana. Seria uma forma de as pessoas que estão sem uma casa e sem comida terem os dois, de forma que o Estado não tenha que investir através... De propriedade, então a sua propriedade, façam o que vocês quiserem. Não precisa roubar a outras pessoas para dar para eles, né? Através dos impostos. Eles podem, eles mesmos, conseguir sua casa e a sua produção a partir de um prédio estatal que estava abandonado. Essa é a principal ideia. Não, é que eu achei legal essa ideia, é uma coisa que eu tenho enchido o saco ultimamente, é bom ver isso nas propostas de candidatos, então é uma coisa que eu acho interessante, porque às vezes a galera fala, mas o que vocês vão fazer pelos pobres? Então, propriedade, a gente vai dar propriedade para eles. Sim, que já é deles, inclusive. É só a quantidade de prédios abandonados que existem do estado é gigantesca. É gigantesca. Não, Curitiba tinha um também que os caras levaram acho que 15 anos para fazer alguma coisa com ele, porque já tava ficando vergonhoso, mas bizarro, realmente bizarro. O quanto de propriedade estatal tem solta, largada, parada por aí. Eles falam, não, mas tem que tirar os caras. Por quê? Porque o Estado... Eu acho bizarro. Acho isso muito interessante. Não, e o que eu acho mais bizarro é que a maioria das pessoas de direita é completamente do lado do... Tô falando, não, você tá defendendo a ocupação de vagabundo. E eu não digo aqui libertários, tá? Eu digo de direita. O pessoal de direita acha, não, é do Estado mesmo, tem que deixa lá 10, 15 aquela galera conservadora liberal. Isso. Conservador liberal. Não, mas eu achei essa proposta interessante, então eu quis trazer ela, por isso que eu insisti em colocar, assim, depois a gente faz essa edição e tudo bem. Mas, enfim... Pois é, não sei se a minha explicação não ficou muito comprida. Mas... não, ficou, mas quem tá no meu canal já sabe, cara. Às vezes as pessoas falam pro meu, tipo, cara, mas os seus vídeos são muito longos. Fala isso pro Pirula. O cara só faz vídeo de meia hora e tem meio milhão de inscritos, cara. Claramente funciona. O pessoal no libertarianismo fala muito mal do Pirula, eu acho os vídeos dele bem legais até. Acho bem interessante. Às vezes o cara desliza, mas eu também... Ele tem uma visão mais estatista, óbvio. Mas os vídeos dele são bons, o cara que eu saiba, o cara me segue no Twitter, o cara viu nos vídeos. Eu acho que ele é libertário e não sabe, mas enfim, depois vamos falar pra ele, Pirula, mencionaram você lá no canal, pode lá ver. Aí o cara vai olhar esse vídeo de uma hora e falar, merda, que eu vou ver isso aqui procurando onde escreve. Enfim. Só achei uma coisa interessante. Mas enfim, desejo sorte pra você, espero que você consiga aí essa eleição. E vamos começar o golpe libertário, planejando em deixar todo mundo em paz. Eu já deixo a ideia aqui, depois das eleições, eu pretendo lançar como um projeto para todos os libertários ou voluntários. Eu comprei o domínio voluntarismo.com.br. Eu pretendo, então, lançar esse site, que é o voluntarismo.com.br, depois das eleições. E nele eu vou colocar uma guia, uma diretriz geral de como que candidatos libertários podem se lançar com propostas que só aumentem a liberdade, diminuam os impostos. E nessa diretriz ele fala que para todos que forem seguir ela, eles devem necessariamente abrir mão do salário, dos cargos em comissão e da verba de gabinete. E daí gerando maneiras através de doações com o financiamento coletivo, um Patreon, bitcoins, maneiras dessas pessoas se manterem e ajudarem nessa nossa revolução e aos poucos ir removendo a coerção do Estado. Eu achei uma iniciativa então vai legal. ter... Legal. Isso é uma coisa que também eu estava preocupado ultimamente, que agora a gente tem muitos candidatos libertários, tem muitos candidatos libertários que, pelo Livres, pelo Novo não tanto, pelo Novo tem você, tinha mais acho que 2, mas pelo Livres tem muitos, mas muitos caras que eles viraram libertários assim faz 6 meses, então ainda os caras ainda falta esse coaching, assim, de, cara, umas ideias, eu acho que falta. Sim. Porque ideia estatista não falta, é muito fácil você ter, mas ideia assim, voluntária, falar como é que eu vou não usar o Estado e para resolver saneamento. Você precisa de ideias, eu acho isso legal e apoio muito isso. Seria um fórum até para esse tipo de coisa, né? Dar ideias de soluções que não removem a liberdade e não usam de coerção para resolver problemas sérios. Então,
daí os candidatos todos poderiam usar, tipo, o símbolo do voluntarismo, desde que eles seguissem essas diretrizes, né? Sempre mais liberdade, menos impostos, menos Peraí, o que você está corrupção. propondo é uma agência de regulação privada? Isso é possível? Não, seria mais um selo de qualidade privado, digamos É, um assim. selo de qualidade privado. Nossa, como se não existisse. Então é mais ou menos isso. Gostei da ideia, gostei da ideia. Mas quando você fizer isso, então eu te trago de novo para você divulgar essa ideia e também para dar um Aí eu já coloco como o livro lá do motivos de por que votar em liberdades. Já deixamos lá no link direto dentro da página. Uhum. Mas é isso aí, cara. Obrigado pela tua presença. Força na campanha, porque é a última semana agora. Imagino que daqui a pouco você vai morrer de exaustão. Então. Sim. E eu acho que agora já passou 1 hora de vídeo. Eu não sei se. Agora eu não lembro se eu já falei meu número. Mas então. Não, eu falei lá no começo. Mas não se preocupe, eu coloco na tela. Isso é edição, via mágica de edição. Sábado, todos os porto-alegrenses com uma veia liberal, uma veia libertária, votem no 30420. E se vocês ainda não têm candidato a prefeito, o meu voto, pelo menos, e o que eu recomendo é no Fábio Osterman 17. Beleza. Era isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.